Hoje estar aqui ouvindo a palavra de Deus e meditando cada vez mais nas mensagens que Ele nos envia e que nos leva, a buscá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos estar preparados no dia da breve vinda de Jesus. Amém? E essas pessoas que hoje estão nesse intuito só de riquezas e das coisas lá do mundo, de beber, de sair, de estar, como eles dizem, entre aspas, vivendo a vida, Dizem que a vida é muito curta. A vida é muito curta, nós temos que viver a vida. E viver a vida para elas é estar na bebedeira, nos bares, nas festas, E no momento em que ocorrer a segunda vinda de Cristo, essas pessoas desesperadas irão compreender que não tomaram nenhuma providência para coisas verdadeiramente importantes. E aí vem um questionamento: será que os cristãos de hoje estão vigiando? E aí a gente vai entender que vigiar é estar atento aos fatos atuais, é estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. E tudo que está acontecendo à nossa volta está cumprindo as profecias que foram deixadas para nós, para que nós pudéssemos nos preparar. E acompanhando isso, também está cumprindo os propósitos divinos para a salvação de todos. Então, vigiar é permanecer leal a Deus, ainda que a maior parte seja diferente. Vigiar é resistir por força da graça divina aos enganos de Satanás, dizendo não às suas tentações e abrindo o coração para a operação contínua do Espírito Santo. É prosseguir de modo cada vez mais eficiente ao preparo para a volta de Jesus. Vejamos mais uma recomendação que está em Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Quem encontrar pode ler para nós. Romanos 13, de 11 ao 14. Então, é mais uma advertência para cada um de nós. E sobre a vigilância, Jesus também é do 11 ao 14. Obrigada. Então aí vem, nos advertindo para o que eu falei anteriormente, que a humanidade ela está voltada para essas coisas, Mas que nós possamos nos revertir do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos deixar de lado essas coisas do mundo. Sobre vigilância, Jesus ainda nos chama a atenção em Lucas capítulo 21, versículo 34, que diz assim: e olhai por vós,
não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. E aí, quando eu estava preparando a mensagem, que eu vi essa palavra, não só hoje, né, não só agora quando eu preparei a mensagem, que ela me chama a atenção, mas há algum tempo me chama a atenção quando eu ouço. E aí, assim, na mente da gente, a gente tem um significado, mas aí eu fui buscar o significado de glutonaria. É a qualidade do glutão, aquele que tem gula. É o indivíduo que come com voracidade, com avidez. Gula normalmente é excesso, seja de comida ou bebida, um apego excessivo a determinadas iguarias. E se nós estendermos um pouco, nós vamos ver que qualquer excesso é uma glutonaria, né? Como foi dito aqui hoje na lição sobre os excessos, né? Até na vestimenta, o excesso é uma glutonaria. E em outros aspectos também nós podemos ver a glutonaria, né? Esse apego hoje. O que mais nós estamos apegados hoje? Quem é que sai de casa hoje, esquece o celular e não volta para trás para pegar? Está assim tão... um apego tão grande com isso, com essa ferramenta, que ontem a gente estava conversando lá no portão e o vizinho estava lá e eu observei que o osso da clavícula dele estava assim um pouco estufado, né? E eu perguntei para ele: você quebrou a clavícula? E ele falou comigo assim: quebrei, você não lembra não? Que eu vinha de bicicleta, fui fazer uma entrega, vinha de bicicleta e o rapaz estava no celular e não prestou atenção que eu vinha. Ele abriu a porta do carro de uma vez e eu bati com a bicicleta e voei, né? E nesse voar, o osso já na hora que eu levantei, o osso já estava estufado. Então a gente vê que hoje as pessoas estão tão viciadas no celular, que muitos e muitos acidentes têm acontecido, porque estão todos voltados, né, para esse dispositivo, que tem nos ajudado também, né? Nós não podemos colocar ele também só como vilão, porque ele também tem nos ajudado muito, até mesmo para a gente, de vez em quando, mandar uma mensagem, né, missionária para alguém, uma mensagem de conforto, né? Tem sido usado também. Mas tem os prós e tem os contras. E ainda falando de glutonaria, na Roma antiga, os romanos eram glutões inveterados. Ficaram famosos na história pelos requintados banquetes, nos quais comiam até não aguentar mais. Depois iam até a janela mais próxima, colocavam tudo para fora, o que já tinha sido ingerido, e voltavam para a mesa para comer novamente. Então me chamou a atenção, né, essa historinha aqui sobre glutonaria, e que nos faz compreender muitas coisas. Conta-se uma história que o imperador Napoleão, certo dia, resolveu fazer um passeio noturno para olhar a guarita onde ficava o guarda que guardava a cidade. E ao chegar na guarita, Napoleão se assustou, porque ele se deparou com o guarda dormindo profundamente. E então diz que Napoleão, bem devagar, sem fazer barulho, entrou na guarita, pegou a arma do guarda e se colocou no lugar dele e ficou ali o restante da noite.
Ao acordar, o guarda olhou para Napoleão, o imperador, no meu lugar. Então o guarda já começou a querer se justificar. E Napoleão, com o dedo na boca, mandou ele calar a boca. E disse para ele que isso nunca mais se repita. E que ninguém saiba o que aconteceu aqui. Que fique só entre nós dois. E que nunca mais se repita. E aí a gente fica pensando, na segunda volta de Jesus, será que nós seremos encontrados como esse soldado, como esse guarda, dormindo? Que Deus nos abençoe que não, né, irmãos? Nós estamos aqui justamente para isso, para nos preparar. Os irmãos já devem ter ouvido falar na cidade italiana de Pompeia, que foi completamente destruída por uma erupção do Monte Vesúvio em 24 de agosto de 1979. Fiquemos atentos a essa história, porque são histórias que nos levam a refletir de como nós estamos comportando hoje com relação à segunda vinda de Cristo. Será que nós estamos vigilantes? Será que nós estamos dormindo? Como será que nós estamos? Então, em 24 de agosto de 1979, Pompeia foi completamente destruída pela erupção do Monte Vesúvio. Era um dia de festa. Um grupo vindo de Roma faria sua apresentação no Teatro da Praça às 11 horas da manhã. Um espetáculo que duraria até a noite. Eram 10 horas da manhã. Os padeiros, com suas cestas nos braços, se dirigiam às arquibancadas quando, de repente, houve-se uma explosão. Em um instante, todos estavam na rua. Um espetáculo alucinante. O topo do Vesúvio havia se partido em dois. Uma coluna de fogo escapa dali. É uma erupção de início. Todos se assustam. Fazia pelo menos 900 anos que o vulcão não dava sinais de vida. Dizia-se que ele estava extinto. Durante 20 minutos, a erupção cobriu a cidade com 2,6 metros de cinza e às 13 horas, uma série de explosões, grande quantidade de lavas foram ejetadas do cone vulcânico, o que causou grande mortandade. Foi o fluxo piroclástico, também conhecido popularmente como nuvem ardente, que são nuvens de cinzas vulcânicas e gás com alta densidade e temperatura que descem em grande velocidade da encosta dos vulcões em erupções explosivas. Eles têm um efeito devastador nos locais por onde passam, pois unem temperatura alta com material sólido, cinzas e pedras pomes. Quando as pessoas ouviram a segunda explosão e viram os céus enegrecidos, saíram correndo em desespero, buscando abrigo. Se tivessem escapado após a primeira explosão do vulcão, o número de mortos seria mínimo, pois houve uma janela de 5 horas para escapar. O problema é que não deram crédito e acharam que nada de mais sério aconteceria. 16.000 dos 20.000 habitantes foram soterrados por lavas e cinzas e foram petrificados quase que instantaneamente. O mais interessante é que a guarda romana, que estava às portas da cidade, viu e acompanhou tudo.
Com este fato histórico, entendemos que, além de estar atentos, precisamos agir correspondentemente ao que presenciamos. Por isso, o texto de Apocalipse diz que eis que venho como ladrão. Então, venho de surpresa, né? Então, nós vemos aí essa história dessa cidade, que se essas pessoas não tivessem pensado que o vulcão estava extinto e que não iria acontecer nada demais quando deu a primeira explosão, se eles estivessem preparados, naquele momento eles teriam fugido, teria dado tempo, porque foram 5 horas para a tragédia principal acontecer. Então teria dado tempo de muita gente sair ileso dessa tragédia. Assim também, Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias para que nós também estejamos preparados. Alguém aqui já ouviu alguém dizer assim: ah, desde que eu sou pequeno, desde que eu sou criança, que eu escuto falar que Jesus vai vir, vai vir, vai vir, e nunca vem? Eu já ouvi isso, né? Então as pessoas estão nessa, assim, tem tanto tempo que se fala na segunda vinda de Cristo, né? E ninguém está preparado. Como o irmão Júlio hoje disse aqui na lição, muitas pessoas, a porta da graça vai se fechar, de repente vai estar aqui falando, como o irmão Messias também relatou aí do vídeo, né? Eu também vi esse vídeo, do pastor pregando, estava ali pregando a palavra de Deus, e por acaso ele estava pregando, falando assim que ele iria embora e que outras pessoas iriam ficar no lugar dele. E de repente ele caiu e morreu. Então a porta da graça fechou para ele naquele momento, né? E não é diferente para nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que hoje a gente está aqui conversando, agora, né, neste momento nós estamos aqui conversando, mas amanhã a Deus pertence. Então essas duas coisas que chamam-nos a atenção, essas duas advertências do versículo que fala da vigilância e de guardar as vestes. E guardar as vestes significa ter uma vida em comunhão com Deus, vivendo em harmonia com a sua vontade. Vamos ler Marcos, capítulo 13, versículo 35 e 36. Marcos 13, 35 e 36. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, página 490, diz o seguinte: perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Misericórdia, né? Que Deus não nos ache assim, que nós não ouçamos essa frase. Irmãos, se há um tempo em que devemos ser vigilantes, esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Temos que ter total cuidado com o cristianismo sem cruz, cuidado com a santidade sem normas. Eu creio que foi na lição passada nós falamos sobre isso, né?
Nós falamos sobre esse cristianismo sem cruz, sem calvário, né? Porque muitas pessoas querem chegar à santidade, mas não querem pagar o preço, não querem passar pelo processo de lapidação, né? E quem é que nos lapida? Somente Jesus, né? Nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus que não é aplicada em nossa vida. Também foi falado isso na última lição. Umas coisas que ficam gravadas, né, na mente da gente, que nós até comentamos aqui, que não adianta, né, a pessoa vir aqui na frente, falar muito bonito, mas a hora que sai ali fora, ou a hora que chega em casa, meu Deus, só Deus para ter misericórdia, né? Então não adianta eu pregar uma coisa se eu não vivo o que eu estou pregando. Temos que ter cuidado com a fé que não prega compromisso. É o que mais nós temos visto hoje em dia. Cuidado com a igreja onde é proibido proibir, porque todos têm vontade própria e cada um faz o que quer. Cuidado com a busca dos prazeres próprios em detrimento da vontade de Deus. É tempo de vigilância. É tempo de parar, de brincar, de ser crente. É tempo de mudança. É tempo de santidade. É tempo de ajuste. É tempo de repensar a vida cristã. E agora uma coisa que me chamou a atenção nessa mensagem que eu encontrei aqui, que diz assim que quem age por conveniência, na hora de fazer uma besteira, olha para os lados. O que significa isso? Eu vou fazer isso aqui, mas espera aí, deixa eu ver se não tem nenhum irmão aqui me olhando, vendo o que eu estou fazendo. E aí vem o que a irmã Cida falou agora, mas o que age por princípio, quando vai fazer uma besteira, olha para cima. E olha para cima por quê? Porque sabe que Deus é onisciente e é onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele vê tudo o que nós estamos fazendo. O salmista, no Salmo 139, ele diz que Deus o sonda e o conhece. Ele conhece no seu sentar, no seu levantar. Então, não adianta eu fazer uma coisa pensando assim, será que o irmão lá da igreja está vendo? Será que o meu vizinho está vendo? Deus está vendo tudo, irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Isso é ser vigilante. Então, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está querendo tragar quem está lá fora, que já está do lado dele? Não, ele está querendo tragar nós que estamos aqui dentro, nós que estamos buscando, nós que estamos estudando a palavra, onde está tudo o que está escrito é para a gente seguir um caminho, seguir um norte, né? É como eu falo assim, a palavra de Deus é a nossa bússola. Porque todo lugar que a gente vai, a gente precisa de uma bússola ou de um fala aí, Júlio, de um GPS, né? Para a gente poder encontrar aquele lugar, porque sem o GPS hoje em dia, muita gente não chega a lugar nenhum. Então, o nosso GPS é a palavra de Deus. Para a gente chegar aonde? No céu, né? Será que nós temos prestado atenção ao que tem acontecido no mundo físico, político, religioso, econômico, social e demais áreas? Diante de tudo que temos presenciado, como está a nossa vida diante de Deus? E agora uma pergunta, irmãos, que é muito séria, mas que não precisa ser respondida. Cada um vai responder para si mesmo. Será que se Jesus viesse agora, hoje, será que nós estaríamos preparados para recebê-lo?
Então fica essa questão aí para cada um refletir, para cada um pensar. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas assustadas e até apavoradas com as coisas que vêm acontecendo no mundo. Mas nós que conhecemos as profecias, que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra de Deus, não devemos nos espantar, não devemos nos desesperar, porque nós sabemos os sinais. Então, quando alguém chegar para você desesperada, já tive a oportunidade na época da Covid-19 de pessoas chegar para mim e falar bem assim: eu acho que agora vai ser o fim, meu Deus do céu, apavorada, pessoa apavorada mesmo. E eu falei com ela assim: mas são as profecias que estão se cumprindo. E olha, muitas pessoas estão falando que vai melhorar, que vai passar e que depois vai ficar tudo bem. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: tem muito mais coisas para acontecer. Tem coisas muito mais sérias para acontecer e nós temos que estar preparados. E aí a pessoa até levou aquele susto, falou: não, minha irmã, Deus me livre, né? Então nós temos que preparar o nosso espírito, porque quando vier o pior, permaneceremos firmes na rocha que é Cristo. E assim passaremos por qualquer coisa que tivermos que passar, até pela morte, debaixo da misericórdia daquele que por nós morreu na cruz para nos salvar. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa mensagem, que nós possamos ser prudentes, que possamos ser vigilantes, para que naquele dia possamos ouvir de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Que maravilha será ouvir essa frase. Que possamos ser vigilantes com o nosso comportamento, com a nossa língua, que, como eu disse ontem para Ilse, é um instrumentozinho tão pequeno que nós temos no nosso corpo, um órgão, né, tão pequeno que nós temos no nosso corpo, mas que leva tanto a bênção quanto a maldição. E nós temos que ter cuidado com ela, para a gente não viver amaldiçoando a nossa vida, amaldiçoando nossos filhos, amaldiçoando nosso esposo. Eu não tenho esposo, mas quem tem, né? Amaldiçoando o esposo, a esposa. Mas que nós possamos todos os dias proferir palavras de bênçãos. E que também nós possamos cuidar do nosso corpo, possamos cuidar do nosso alimento material, para que nós possamos ter saúde física, emocional e espiritual. E para ter a saúde espiritual, que nós possamos todos os dias, todos os instantes, nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor com o hino 121. Está chegando amanhã. Que possamos nos preparar para esta manhã maravilhosa. Arthur e José, louvar o Senhor junto comigo aqui, por favor. Toda dor de
Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, graças te damos pelo teu amor, pelas tuas misericórdias e pelos teus cuidados. Amém. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é o nosso mapa, o nosso GPS que nos leva ao céu. Amém. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser vigilantes, ser prudentes e nos preparar a cada instante para a sua breve volta. Amém. E que naquele dia possamos ouvir de Ti, vinde benditos de meu Pai. Senhor, queira perdoar os nossos pecados, que não são poucos, as nossas falhas, para que a cada dia busquemos a santidade em Cristo, que é manso e humilde de coração. Amém. Queira nos dar a tua paz e um restante de dia feliz e abençoado é o que te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé para a conclusão. Em nome de Jesus, iniciamos este culto e em nome de Jesus, damos por concluído, rogando que a graça e a paz de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Amém? Amém. Um feliz sábado a todos. Obrigado. Para mim concluir aqui, é só clicar.